Até agora a gente viu várias propriedades da função quadrática, que ela é uma parábola, né, que o gráfico dela é uma parábola e que a gente consegue determinar os zeros da função, a gente sabe que ela é simétrica, a gente sabe várias coisas e essas informações são importantes para quando a gente quiser esboçar o gráfico da função quadrática. Então a gente sabe, em primeiro lugar, que o gráfico ele tem uma simetria. E esse eixo de simetria, ela é a reta perpendicular que passa por x igual a menos b sobre 2a. Esse ponto é exatamente o x do vértice, menos b sobre 2a. Ok. Segundo ponto relevante é que a gente vai ter que levar em consideração se o a é positivo ou negativo. Lembrando que o a precisa ser diferente de zero para ser uma função quadrática. Se o a é positivo, a concavidade é para cima. Então a gente tem uma concavidade para cima assim. Se o a é negativo, a concavidade é para baixo. Então ela tem uma concavidade assim, certo? Então automaticamente ela vai ter um ponto mínimo ou um ponto máximo, dependendo do a. Terceira coisa é os zeros da função. A função ela vai cruzar o eixo x em dois pontos se o delta for positivo. Se o delta for positivo, ela cruza o eixo x no ponto P1 e no ponto P2, sendo P1 dado por menos b menos raiz de delta sobre 2a e zero. Então ele está no zero do eixo y sobre o eixo x. E também em outro ponto, que é o menos b mais raiz de delta sobre 2a e zero. Então esses dois pontos são pontos sobre o eixo dos x, né? Um mais à esquerda, outro mais à direita. Um para um x menor e outro para um x maior. Se o delta for igual a zero, essa raiz aqui dá zero, então ela só um ponto que ela vai estar sobre o eixo dos x. Ela vai vir tangente, né? Se ela é um a positivo, ela só encosta no eixo dos x e volta. Se o a é negativo, ela encosta por baixo e volta, ok? E se o delta for negativo, ela não vai encostar no eixo dos x em nenhum momento. Não tem nenhum ponto do gráfico sobre o eixo dos x. Então o eixo dos x está aqui, ela vai estar ou para cima ou para baixo, nunca chegando no eixo dos x. E a quarta informação que a gente tem é o vértice, né? Que o vértice vai ser em menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Esse é um ponto que ele vai ser um ponto máximo se o a for negativo e vai ser um ponto mínimo se o a for positivo. Os gráficos possíveis que a gente pode ter para uma função quadrática são esses aqui, ó. Primeiro, a gente tem aqui em cima as possibilidades em que o a é positivo. O a sendo positivo, a gente tem a concavidade para cima. Todos eles têm eixo de simetria, certo? Que passam pelo vértice, né? Aqui então concavidade positiva, aqui concavidade negativa quando a é negativo. A outra possibilidade que a gente tem é com o valor do delta. Se o delta é positivo, a gente tem dois zeros, ó. Um zero e outro zero. Um zero e outro zero. Então ele é aquele gráfico que passa, se ele tem concavidade positiva, né? Concavidade para cima, ele vem para valores negativos e depois volta para valores positivos. Aqui ele vem de valores negativos, passa para o positivo e depois volta para negativo, tá? Passando duas vezes pelos eixos, que aqui estão os zeros. Por outro lado, quando a gente tem o delta igual a zero, ela só encosta no eixo dos x. Então ela é tangente ao eixo dos x. Se o a é negativo, ela vem de baixo, assim, né? Nunca vai ser positiva. E se o a é positivo, ela nunca vai ser negativa. Então a gente já está tendo uma noção, inclusive, dos sinais dessa função que a gente vai ver na próxima aula. Então aqui ó, a gente tem que ela é negativa, e, né? Aqui é positiva e aqui é positiva. Aqui ela é negativa, positiva e negativa, ok? Aqui ela vai ser sempre positiva, ó, sempre positiva, independente do zero, né? Aqui ela é sempre negativa, independente do zero.
ok? E por último, se o delta for negativo, significa que não existe solução real para os zeros. Então ela nunca vai encostar no eixo dos x. Se o a é positivo, ela vai estar sempre lá entre valores positivos, ela é sempre positiva, né? E se o a é negativo, ela é sempre negativa. Então ela vem por baixo, não chega no eixo dos x e volta para valores mais negativos ainda. E aqui ela vem positivo, não chega, o vértice ele está para cima, né, do eixo x, e então dá para ver que é o vértice que dita, ó, né? Se ela cruza o eixo dos x, né, se ela só toca o eixo dos x, ou se ela não chega no eixo dos x.